Olá, boa tarde. Começando agora a live da Cantra, a live da visibilidade lésbica. Nós tivemos uns probleminhas técnicos, normalmente nós começamos às 16 horas, pontualmente, mas isso não significa que essa live não tenha uma potência de expandir. Mas a gente também não vai pegar as pessoas que ocupam o seu tempo de acompanhar nossas lives e vamos esticar até dizer chega, né? Eu estou aqui hoje com 3 mulheres diferentes, também mulheres muito potentes, diferente no sentido das configurações, né? Do jeito de ser, mas são mulheres muito potentes e são 3 mulheres assumidamente lésbicas, negras, e que vão mandar ver hoje aqui, vão responder algumas perguntas, vão se apresentar. A primeira coisa que nós fazemos é uma breve apresentação de onde vem, o que é, aquela bio que a gente pede, mas não fala. A gente pede para a pessoa falar. E a outra questão é, depois a gente entra mais no que vocês estão fazendo, como vocês estão vendo a sociedade, como nós estamos aqui. Para as lésbicas, né? E por último, tem uma saudação. Então, uma boa tarde, vamos lá, começando para ver mesmo. Primeiro, quero nos juntarmos aqui, saudando no Dia da Visibilidade Lésbica, todas as mulheres lésbicas, negras, branca, indígena, quilombolas, que estão no trem, que estão vendendo bala, que está na Uruguaiana, que está nas favelas, às vezes escondidas, né? Dentro de casa, ou com uma postura que se diz mais masculina e que também sofre preconceito. Mas nós estamos aqui na luta, esperamos que essa live seja tão boa como as outras, que eu tenho certeza que será. Antes de começar mesmo, nós vamos nos solidarizar a todas as pessoas, familiares, amigos, parentes, que tiveram, por conta da Covid-19, perdas. Ultrapassamos a 115 mil, estamos próximos de 120 mil mortes, pessoas mortas, e cada pessoa dessa tem alguém, tem algo, tem um sonho, tinha um sonho e lutou muito para sobreviver e não foi possível. A Covid, a pandemia não acabou, todo dia eu escuto, agora eu começo a receber mais notícias de que amigos, pessoas próximas estão com Covid do que antes. Então, me parece que a gente já está aí entrando numa segunda onda e as ruas estão cheias, o povo está andando. Eu sei que tem a necessidade de trabalhar, nós temos a necessidade de ganhar nossa sobrevivência, né? Mas as nossas autoridades não existem. Existe para ministro, não tem ministro da Saúde, mas cuida da logística, mas tem ministro da Saúde para colocar aí uma portaria danosa para as mulheres. Bom, começando aqui pela Daniela, a Gabriela Ângela Pinto já está dizendo boa tarde, companheiras, um forte abraço. Não deixou nem a gente conversar. Obrigada, Gabi, muito obrigada. Vamos lá, agradecendo a equipe, a Lu, a Nath, a Natália, que é da comunicação, a Lucilane, que está uma fera aí na comunicação, e agradecemos a nós que tivemos a capacidade de superar esse problema técnico e estamos aqui. Daniela Duarte é uma ex-cantrista, diz que é cantrista, uma vez cantrista, sempre cantrista. Como diz a Laiane, a gente sai da cantra, mas ela não sai da nossa vida. Daniela, se apresente, diga que conte aqui para nós um pouquinho aonde você está, o que você está fazendo, e na segunda rodada, a gente, quando as outras se apresentarem, nós vamos ir mais a fundo. Eu nunca falo meu nome, achando que sou conhecida, mas eu sou Eleutéria Amora, da Casa da Mulher Trabalhadora, diretora da BONG
diretora executiva da Associação Brasileira de ONG. É isso. É isso aí, Dani. Como é que você está? Som? Está tendo retorno? Pronto, vocês estão me ouvindo? Porque está falhando Sim. um pouco para mim. Sim, sim. Beleza. Boa tarde a todas, a todas. Como a Eleutéria falou, sou Daniele Duarte, sou assistente social. Hoje atuo com proteção a defensoras e defensores de direitos humanos na Justiça Global, que é uma organização aí de um tempo que na área de direitos humanos. Quero agradecer a Cantra pelo convite. Como a Eleutéria bem falou, a gente sai da Cantra, mas a Cantra não sai da gente. São muitos anos aí nessa parceria, Você trabalhou duas acompanhando vezes, né? o crescimento da Cantra. Por dois momentos na vida eu atuei na Cantra, que Foi foram momentos cantriz. de grande aprendizado, né? Do Sim. começo, né, Dani? Lá atrás, enfim. Quero saudar as companheiras, né? Eu acho que eu estou muito feliz essa semana pelo número de lives que eu vi, não só pela quantidade, mas pela quantidade em relação à visibilidade lésbica, né? Então, tem movimentos incríveis acontecendo essa semana, hoje, durante o dia inteiro, enfim, e vai continuar acontecendo, assim, então tem muita coisa bacana acontecendo, e eu queria dar um salve, saudar, eu acho que 3 figuras que são referências para mim do movimento, então queria saudar Rosângela Castro, Virgínia Figueiredo, Eliana Emetério e tantas outras que constroem e construíram esse movimento. Eu comecei lá atrás, né, nos anos 2000, no movimento LGBT e no movimento de mulheres lésbicas, mas depois a gente foi tomando outros rumos e essas mulheres incríveis, elas continuaram aí nesse cotidiano, nesse fazer, né, no dia a dia, no cotidiano dessa militância. Então, quero começar dando um salve a essas grandes guerreiras. É isso. Obrigada. Letícia, se apresente aí. Oi, gente, boa tarde. Letícia Vieira. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Primeiro, agradecer vocês, agradecer a Eleutéria, agradecer a Eleutéria pelo convite, Lu por todo o staff aí, as outras companheiras também que estiveram nos bastidores. É muito bom estar também com a Rebeca, que é uma querida também, uma companheira de militância, enfim, super referência também nos movimentos de juventude, na arte, na música. Então, fico muito feliz de compor esse espaço com você. A Dani, a gente ainda não se conhecia presencialmente, mas eu acho que a gente já se esbarrou nessa rotina virtual aí, né? De lives e cursos e tudo mais. Então, enfim, né? Acaba que a gente vai se conhecendo e se encontrando. Então, fico muito contente. Eu também já fui uma cantrista, contribuí na Cantra ano passado, e eu trabalho com direitos humanos, né? Então, trabalho com fortalecimento da sociedade civil numa organização que apoia outras organizações, né? A gente faz pesquisa, a gente faz planejamento estratégico e outras questões, assim, mais voltadas também para os bastidores da sociedade civil, mas sempre com esse com o intuito de incentivar e de apoiar os projetos. Eu também sou educadora, sou professora, sou bacharel em Relações Internacionais e estou terminando um mestrado sobre mulheres lésbicas, então sou uma sapatona aspirante acadêmica que trabalha com reconhecimento jurídico de refugiadas por orientação sexual. Então, também eu faço muito minhas as palavras da Dani, de saudar as mulheres que fizeram um caminho anterior, muitas mulheres negras, inclusive, né, Eliana Ementério, Rosângela Castro, mas também fiquei pensando, Virgínia Figueiredo, mas fiquei pensando em outras referências também, como Cassandra Rios, no campo da literatura, pensei em Luana Barbosa, uma mãe negra periférica que foi morta pela truculência policial há alguns anos, e tantas outras que são referências que estão
enfim, na sua pluralidade, né? Para compor esse painel de mulheres lésbicas. Obrigada. Perfeito. Então, Rebeca, fale aí um pouquinho de você. Depois eu vou te surpreender, tá? Oi, gente. Boa tarde. Queria também agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui nesse lugar de encontro, ainda mais sobre a visibilidade lésbica. Eu, enfim, também já fui cantrista desde 2017 no Núcleo de Mulheres Jovens. E foi em 2017 que eu comecei a me envolver também com o movimento lésbico, conhecer mais e tudo mais. Então, eu me sinto muito girininha ainda, conhecendo as pessoas, as referências, e me sinto muito honrada de estar podendo participar. Eu também sou formada em serviço social, ainda não atuo, mas sou formada. E sou cantora, compositora, produzo um festival de arte urbana, e é isso. Então, eu teve um aniversário meu que eu ganhei não, eu acho que foi uma amiga oculta do núcleo, eu ganhei um presente da Rebeca. E hoje eu estava arrumando aqui as gavetas, ontem à noite, hoje, quando eu estava limpando o meu quarto, eu encontrei isso aqui, Rebeca, olha, cheio de poesias. Ah, Zine. A Zine, e aí tem uma aqui, olha, eu vou falar, tem problema? Não. Sapatão. Mulher, isso ela me deu de presente, viu? De amigo oculto. Sapatão, mulher que ama apenas mulher. Sapatão, mulher que ama apenas mulher. Apenas? Tem uma interrogação. Como pode uma palavra tão restritiva representar multiplicidade de toques, olhar, cicatrizes, muitas crises, meses sem se falar, amar, respirando o mesmo ar, amar nunca foi tão múltiplo, isso ninguém pede, ninguém pode me tirar. Viver nunca será em vão. Amar mulheres inteiras, amo ser sapatão. Eu encontrei isso, eu disse assim, gente, logo hoje. Aí eu guardei aqui. Eu acho que eu nunca li com tanto carinho esse presente. Eu estava precisando ler. E aí, no final, ela divulga, né, as mídias dela e ela coloca gratidão, Rebeca Nora, e aí tem música, tem Twitter, Libertária Produção Musical. Então, a Rebeca está sempre construindo, me parece, ousando e construindo alguma coisa no campo musical, da cultura, né? Antes de passar para Dan de novo, tem aqui a Lu, todas as cantristas hoje, só mulheres potentes. Maria Andrade, que fez nosso curso há pouco tempo, do Acre, está presente aqui. De novo, ela colocou Rio Branco, Acre, presente. Então, companheira Sandra Lúcia Silva Aleixo, Poder de Preta, companheira aí que a gente tem trabalhado junto aí no nosso grupo Contra Covid, com a cesta básica, a companheira lá faz comida, distribui comida, a gente mandou cesta básica, conseguiu cesta básica, camisinha, 40 mil camisinhas nós distribuímos entre abril e julho. Distribuímos assim, os grupos levaram, nós mandamos, porque por conta da Covid, em muitos lugares, as áreas de saúde, os postos de saúde ou as clínicas não está tendo, não está tendo preventivo, parece que tudo acabou, entende? Já não tinha, então agora está mais difícil. Tem uma aqui, Viva a Resistência das Mulheres Lésbicas, a companheira Nath, que faz a arte e tudo mais. Dani, vamos lá. Para você, como mulher negra, né, lésbica, assumida, né, uma mulher lésbica, sapatão, me diga uma coisa. Quais são os principais desafios que você tem encontrado por ser negra, por ser lésbica,
as duas se juntam, e aí você é mulher, né? Então, são três questões. Então, assim, quais são os desafios que você encontra no campo do trabalho, na família, embora você já talvez não more com a família, more só há muito tempo, mas como que é isso na família? Esse é o primeiro choque? Para quem? Para quem fala ou para quem escuta? Ou para quem percebe e não fala nada? Como que é isso para você hoje, Dani? Como isso te afetou e como isso te libertou? Começar falando, acho que pelo trabalho, né? Ao mesmo tempo que a gente enfrenta muitos desafios no campo do trabalho, eu tive uma experiência muito bacana, porque é a partir do movimento de lésbica, é a partir da minha experiência, né? Com este movimento que eu chego a outros espaços, né? Então, lá em 2000, enfim, quando eu chego no movimento LGBT, e aí saio do arco-íris com a Rosângela Castro, né, para fundar a Filipa de Souza, é esse movimento que gera a minha liberdade, é esse movimento que faz com que eu fique autônoma, né? Eu começo a trabalhar, Sim. eu vou morar sozinha, enfim, é a partir dessa experiência que eu é a partir dessa experiência que eu chego no movimento de mulheres, né? É a partir disso que eu vou para a Cantra, enfim, e da Cantra para outras organizações, e aí as minhas experiências com o movimento de mulheres negras, com organizações de juventude, até chegar hoje na Justiça Global, é o ser lésbica que me leva a esses espaços, né? É o ser lésbica que faz com que eu pudesse ter essas experiências. Óbvio que nesse movimento a gente encontra as dificuldades, né? E essa semana eu pensei especificamente nisso, vendo as lives, porque eu vi companheiras relatando até hoje dificuldades enfrentadas dentro dos movimentos sociais, né? Dentro da esquerda, dentro do campo dos direitos humanos, ainda hoje. Então, aquilo que eu ouvi e que eu vivi há 20 anos atrás, a gente ainda vive hoje, né? As mulheres que continuam nessa batalha cotidiana dentro desse movimento, relatam mesmo ainda. O quanto essas mulheres lésbicas, essas mulheres sapatão, preta, sabe? De favela ou de territórios outros, enfim, o quanto elas ainda encontram dificuldades, e eu também me coloco nesse lugar, mas enquanto a gente ainda tem dificuldades dentro dos lugares que a gente não deveria mais encontrar, né? Acho que é importante trazer isso. Então, o nosso campo de atuação também precisa se repensar nesse sentido, né? O campo dos direitos humanos precisa se olhar nesse sentido. Então, eu quero ver mulher sapatão, preta, coordenando as organizações, sabe? Coordenando os projetos, estando nos espaços com o poder político, né? A gente tem, óbvio que a gente tem, mas a gente pode ter mais e com mais força. Acho que do campo do trabalho, essa é a minha experiência. Por muitos momentos, quando eu passei por outras organizações, eu era um corpo único, né? Sapatão, preta, enfim, de candomblé. Então, sim, a representatividade ela importa muito nesse sentido, né? De você encontrar suas parceiras nos mais diversos lugares. Assim, acho que é um dos grandes desejos meus ainda é isso. Encontrar iguais a mim, iguais entre muitas aspas, mas poder trocar com essas mulheres também em outros espaços, não só nos movimentos LGBT ou no movimento lésbico. Então, eu acho que é isso. Em relação à família, minha experiência ela é bem diversa. Acho que inicialmente foi difícil para mim, foi difícil para minha família, né? Especialmente para a mãe. Eu acho que as relações com a mãe é sempre um pouco mais complexa, mas pela força, né, que tem, complexa no sentido que é uma relação muito forte para mim, né? A relação entre mulheres é uma relação muito forte e acontece o mesmo, acho que entre filhas e mães. Então foi difícil no início.
Mas acho que o que me contribuiu nesse sentido também foi a minha independência a partir do movimento, a partir do meu trabalho, mas eu sei que isso não acontece de uma forma geral, né? Infelizmente não é para todo mundo, essa realidade não é de todas, mas foi bem difícil e eu fui também compreendendo os processos que eu vinha passando e que a minha família também, né? A gente vive num mundo machista, racista, lesbofóbico, então as informações que a minha família recebia também eram muito ruins e complicadas em relação a isso, né? Então foi o tempo que foi dizendo que existe esta possibilidade de vivenciar a minha sexualidade desta forma, né? Sem essa imagem estereotipada que muitas vezes a mídia passa, né? Que é o que é disseminado na sociedade. Então, a minha família se permitiu, depois de um tempo, a vivenciar essa experiência comigo, né? Aí junto, nessa trajetória. E é isso, hoje eu estou com 40 anos, então tenho uma relação super bacana e super tranquila com a minha família, uma relação de respeito e parceria incrível, e a minha família comigo e com a minha companheira, enfim. Então, hoje isso é muito bacana, mas eu sei que isso não é a realidade de todas nós, né? Eu sei que isso, infelizmente, é uma experiência ainda hoje de poucas, né? A gente sabe que a gente tem uma grande maioria que ainda sofre muito nas relações, tanto do trabalho quanto familiar, que ainda é muito difícil, muito complexo, principalmente para as sapatão, preta, que performam, né, uma outra forma de estar, que não é feminina e não é masculina, enfim, é só uma outra forma de estar no mundo, uma outra forma de estar na sociedade, e o quanto elas encontram dificuldades e barreiras, né, nesse sentido. Então, eu acho que ainda é muito complexo, ainda é muito difícil, a gente ainda tem muita coisa para lutar, enfim, para enfrentar, né? Mas eu vim fazendo, eu estou aí caminhando nessa trajetória, né? Me constituindo quanto pessoa neste lugar e tentando contribuir também com outras. Acho que é isso, por enquanto. Obrigada. Deixa eu falar aqui. Eliane Santana, representatividade, na hora que você estava falando. Yara, muito bom te ouvir, Dani. Yara Amora, né? Yara, de novo. É bom demais ver vocês três, saudades. Letícia, para você, querida, me diga o seguinte: na área acadêmica, e bom, você faz muitas coisas, né? Pelo que eu vi, pouco tempo você passou na Cântara, e a gente já se conhece de uma longa jornada da Marcha Mundial, eu sei que você faz muita coisa. No espaço acadêmico, uma mulher negra, lésbica, faz a diferença? É uma boa pergunta, Eleutéria. Eu fico me perguntando, é bem, bem interessante, porque eu acho que é desafiante quando você, ainda que a universidade pública seja super plural, super não, né? Mas eu acho que dos últimos 15 anos a gente teve aí muitas tentativas de pluralizar os meios da educação pública, o acesso à educação pública, e eu, por exemplo, que venho do interior de Minas, de um colégio católico, extremamente branco, tudo que eu estou falando é uma experiência muito pessoal, né, e aí compreendendo também que nós somos diversas, e não tem nenhum interesse de fazer uma leitura, sei lá, essencialista ou genérica, né. Para mim foi muito diverso chegar na universidade, porque eu vinha de um espaço extremamente branco, no interior de Minas, católico religioso, e caí na UERJ, imagine, né, que é a pioneira do sistema de cotas no Brasil. Então, isso para mim foi extremamente, mesmo num curso muito elitista como Relações Internacionais. Então, ainda assim, foi a primeira vez que eu vi tanta pluralidade, ainda que eu nunca tenha tido, por exemplo, uma professora negra, né? Então, a gente começa também a questionar esses limites, né? E eu tenho uma relação de amor e ódio com a academia, não sei se é porque eu estou para defender o meu mestrado, então talvez esteja naquele momento, né, um péssimo momento para falar sobre isso.
Mas eu acho que uma pesquisadora lésbica pode fazer a diferença, e aí sempre que eu falar lésbica, eu estou entendendo como lesbofeminista, no sentido de que tem um posicionamento de entender sua lesbianidade como uma nova perspectiva, não necessariamente uma nova de, né, inventando a roda, mas de recuperar e reinventar possibilidades outras para além do sistema cis heteronormativo, para além da heterossexualidade compulsória. Eu acho que tem outras possibilidades no campo, tanto no campo do trabalho, sei lá, do mercado de trabalho que não é a academia, porque eu acho que a academia também é um trabalho, mas enfim, né? Tanto no mercado de trabalho quanto na produção acadêmica, a presença de mulheres lésbicas é importante. Eu tenho me inspirado muito, se vocês olharem, tem vários post-its, tem o resumo da minha dissertação aqui, que é sobre mulheres lésbicas, do lado tem vários trechinhos da Glória Ansaldúa, e ela tem um texto muito lindo que se chama Carta para as Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo, que, enfim, cada parágrafo desse texto é uma coisa incrível, né? Não tem uma vírgula ali que não seja extremamente relevante e emocionante. E aí eu tenho pensado muito, né, nas travas para a escrita, no que eu escrevo, se o que eu escrevo é importante ou não. E aí, ao mesmo tempo que eu acho que ser uma acadêmica que está pesquisando lesbianidade faz a diferença, porque eu venho do movimento de mulheres, depois eu vou começar a me entender como lésbica, vou começar a entender a negritude também, porque eu sempre soube que era negra, mas entender a negritude, me identificar como uma mulher negra, é um processo, né? Que cada uma vai ter, enfim, uma trajetória, um momento, e essas articulações, né, com outras identidades que a gente tem também vão ser muito peculiares para as nossas experiências. Isso tem um lado. Por outro, eu entro, por exemplo, na academia estudando o movimento LGBTI e com uma pouquíssima experiência nos movimentos sociais em relação à diversidade sexual. E a pouquíssima experiência já me mostrou que era um ambiente extremamente excludente para mulheres lésbicas, né? E aí, eu sempre que estava nesse processo de escrita, falava, em algum momento eu escrevo sobre mulheres lésbicas, em algum momento vou escrever, e até que eu cheguei no momento que eu falei, não, tem que escrever agora, porque não tem um depois, né? E enfim, a minha possibilidade também de colocar muita coisa que eu estou pensando no papel, assim. Então, acho que tem esse lado, mas de uma importância e de uma forma de enfrentar esse sistema heteronormativo que é importante, mas o que mais me marca mesmo é o racismo, entende? Nos espaços, eu trabalho num espaço em que é muito aberto, então eu trabalho com outras pessoas negras, eu não trabalho diretamente com gênero, nem com raça, e tenho colegas negras, então isso já é incrível, tipo, não é, né? A Giovana Xavier fala muito de como que nos é tirado, ainda mais nos últimos tempos, né, com essa efervescência de movimentos, principalmente nas redes sociais antirracistas, que é muito importante, mas como que só chamam a gente para falar sobre racismo, só chamam as mulheres para falar sobre gênero, quando a gente tem também uma liberdade intelectual de poder fazer outras coisas, né? E aí eu fico sempre pensando como que o racismo me atravessa. Então, acho que, para mim, é muito mais marcante em espaços que não são tão abertos quanto no meu trabalho, quanto na minha pesquisa, ter que me colocar como uma mulher negra. Perfeito. Parou? Desculpa, falei demais. Passar para a nossa querida Rebeca. Eu queria só falar uma coisa aqui. Eu sempre pensei um pouco isso. Uai, eu sou feminista, mas eu só vou ser chamada para esses lugares? Não é para esses lugares. Entre nós. Mas quando eu vou falar, quando é que eu vou estar em outro lugar? Então, eu gosto quando eu estou no parlamento ou fazendo o diálogo da lei, entender aquilo, debruçar sobre reforma tributária, não sei o quê, como aprendiz ainda. Eu gosto disso, porque está lá uma feminista tratando a partir do nosso olhar
aquelas questões. Rebeca, não quero falar muito, olha quem está te admirando aí, a Bia, que esteve com a gente na live passada, né? Bia, um abraço, querida. Rebeca, você é uma mulher jovem, talentosíssima, como somos todas. Quais são os desafios que você enfrenta tão jovem, assumindo que é sapatão, escrevendo por aí, espalhando, deixando nas mesas das pessoas, das mulheres, incentivando-as a tomar coragem? Como que foi? Como que tem sido para você assumir tão cedo ou não, ou no momento certo para você assumir isso, que é uma jovem lésbica, e como isso também te impacta na tua criatividade, no teu processo de criação, como cantora, produtora e tudo mais? Ai, gostei da pergunta. Então, eu comecei a me entender como lésbica em 2017 mesmo, que foi o ano que eu comecei a entrar em contato com o movimento, fui no Ocupa Sapatão e tudo mais. E eu senti uma identificação muito grande. E eu já sabia que eu gostava de mulheres, mas eu estava tentando entender, né, onde que eu estava nesse espectro entre gostar de mulheres e ser sapatão. E aí, esse ano eu entendi isso e assim, foi difícil, porque apesar de eu ter tido uma criação super de boa, assim, ter uma família carinhosa e tudo mais, eu tive muito medo, muito medo. E esse processo de me assumir, assim, foi doloroso, de uma certa forma. Mas eu também fico muito feliz de ver que com essas coisas que para mim foram difíceis, mas acabam parecendo simples depois de um tempo, que é postar uma foto no dia da visibilidade lésbica falando sobre isso e tal, e eu vejo que as pessoas elas acabam tendo em mim uma referência, no sentido que várias meninas já vieram falar comigo, falar, cara, eu acho muito corajoso que você se posicione, não sei o que e tudo mais. Eu fico, caraca, tipo, emocionada, assim, sabe? De poder, por uma coisa que para mim é possível e, e não me causou nenhuma. No sentido de, claro que causou várias coisas internas, mas continuou tudo bem, assim, no conjunto das coisas. E eu poder tocar as pessoas de alguma forma, né? E na minha criação, tipo, é 100% ligado, porque eu sempre escrevi muito sobre minhas relações e tudo mais. E eu acho que é muito singular, assim, você vê uma mulher cantando sobre outra mulher e no feminino, assim. E hoje em dia a gente tem referências maravilhosas, como a Bia Ferreira, Ana Gabriela, pessoas assim que são assumidamente sapatonas e estão cantando sobre isso, estão falando sobre isso, mas que ainda são poucas se a gente parar para pensar, né? Que estão se multiplicando, mas no, em nível de visibilidade mesmo, ainda vai devagarzinho. Eu conheci esse ano também a Bia B, que ela é muito maravilhosa, ela é mais nova que eu, acho que ela tem 19 anos, e ela faz músicas R&B, assim, de amor, e são as coisas mais lindas do mundo, e tudo, tipo, no feminino para o feminino, sabe? Que fica explícito que é uma mulher cantando para uma mulher. Eu acho que isso é muito importante porque quando eu estava tentando entender isso, o que eu mais sentia falta era referências na arte, assim, de me enxergar na arte, porque sempre foi como eu me construí, assim, vendo filme, ouvindo música, e não ter representatividade nesses lugares foi muito ruim, assim. E ver isso se expandindo é maravilhoso. É isso, não sei. Vocês são ótimas. Então, ainda trabalhando nessa questão, porque assim, lá no trabalho da Cantra, até uma vez eu estava numa manifestação, uma companheira chegou e falou assim, a Cantra tem as suas lésbicas, porque na Cantra sempre trabalhou mulheres lésbicas.
de um jeito ou de outro, de alguma maneira. Também não era de por que não ser, né? A Rosângela Castro está passando rápido, porque está numa outra live. Parabéns, Cantra, sempre caminhando conosco. Parabéns, Dani, primeira lésbica a trazer a demanda da juventude lésbica no final do século passado. Um abração, Rosângela, obrigada mesmo. Bom, e ela é do nosso campo, e ela me fez ficar pensando como que isso, dentro das nossas próprias organizações de mulheres ou misto, até a linguagem, muitas vezes, eu me sinto muito, como que eu digo, às vezes, começando todos os dias. Porque o feminino, por quê? Então, nós estamos lançando uma revista agora que trata do marco regulatório das organizações da sociedade civil, liderança, e a revisão que eu fiz junto com a Nath, nós colocamos tudo no feminino. Provavelmente vão ter 2 ou 3 palavras no masculino. Nós estamos radicalizando, e a próxima, que ainda a gente lança esse ano, provavelmente será toda no feminino. Porque ou você radicaliza, né, um pouco isso, ou não vem. Por quê? Porque o tempo todo tem gente que diz que é um saco esse negócio, que é saco, né? Podia falar outra coisa. Essa história que a gente tem de mimimi como com feminino e dar trabalho para escrever. Pensando em trabalho para escrever, trabalho para não escrever, quais são os principais espaços que estão as mulheres lésbica, pobre, sapatona, assumidas ou não, trabalhando? Vocês têm uma ideia? É difícil ser lésbica para conseguir um trabalho e se manter sozinha? Tem uma insegurança de ser mandada embora o tempo todo? O que vocês acham? Passaram por alguma situação nesse sentido? Tem algum relato de algumas questões nesse sentido? Porque eu sei que as mulheres negras têm. Na nossa barraca, a gente tem exemplo de mulheres dizendo que tem que alisar o cabelo ainda hoje, porque a aparência não está boa. E quando isso é combinado, né? Como é que vocês acham que está? Ainda mais agora em tempo de pandemia, tem mercado para as mulheres lésbicas? Pobre? Dani? Eu não sei se eu ouvi tudo, porque falhou bastante aqui para mim. Deve ser a minha internet, possivelmente. Quer que eu repita? Então, na verdade... Você falou sobre o mercado, onde estão as mulheres lésbicas, negras. Isso, as pobres, as trabalhadoras, né? Elas se escondem? Tem um armário para esconder quem quer procurar um trabalho? Ou é possível o armário ficar com as portas abertas e a pessoa chegar e, na entrevista, que eu acho que não deve se perguntar, mas tudo acontece, né? Eu acho que tem, para mim, a partir da minha lente, né, a lente com que eu olho o mundo hoje, que é a racial, enfim, então tem 2 questões fortes aí, né? Uhum. Essa mulher negra, lésbica, enfim, esse mercado de trabalho, ele nunca foi para ela, né? Esse armário sempre esteve fechado para a gente. Então, eu acho que para mim, tem grandes complexidades aí para fazer essa análise, né? A gente sabe da situação de mercado de trabalho, onde é que estão as mulheres negras, e aí, independente da orientação sexual, enfim, eu acho que são questões como orientação sexual, identidade de gênero, enfim, isso vai aprofundando, né? Colocando cada vez mais, infelizmente, num lugar subalterno.
estão os piores empregos, enfim, os processos de entrevistas cada vez mais complexos e complicados para essas mulheres, enfim. Eu acho que nessa questão a gente não avançou, eu acho que nada, enfim. A gente sabe nessa pirâmide onde é que estão as mulheres negras, né? E aí eu acho que isso vai se aprofundar em relação às mulheres negras lésbicas. As condições de trabalho vão ser pior, os preconceitos a enfrentar, os preconceitos a serem enfrentados vão se aprofundar. Eu acho, não falo exatamente, especificamente da minha experiência, mas já vivi esses momentos, né? Eu já vivi o momento em que eu senti nitidamente que eu não fui chamada para aquele trabalho porque eu uso dread. Eu sabia que aquilo ali foi um marcador, sabe? O olhar da pessoa querendo entender que cabelo é esse, por exemplo. Aquilo era um marcador para determinar, acho que você não combina aqui com o lugar, né? Enfim, esse cabelo, ou em algum momento da vida que eu estava com black, enfim, essas coisas vão dizendo que também a gente vai passando por entrevistas de trabalho, né, na nossa trajetória, e isso vai marcando você, né? Como é que você lida quando você chega nos espaços, né? O impacto dos olhares da pessoa, das pessoas naqueles espaços, enfim. Conforme a gente vai estudando, e aí você passa pela graduação, especialização, você vai, ao mesmo tempo que, entre aspas, você vai acessando outros espaços no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, vai diminuindo o número de pessoas iguais a você, e os enfrentamentos com o racismo e com a lesbofobia, ele vai aparecendo e ficando mais forte, né? Quanto mais você assente socialmente, menos pessoas pretas você vai ter ao seu lado. Isso é muito forte ainda hoje, né? Então, esse é o que acontece no mercado de trabalho, onde você tem muitas pessoas negras, muitas mulheres negras, são empregos mais precarizados, né? Essa é a ordem que a gente ainda vive hoje. Acho que é isso. Obrigada. Letícia, você escutou? Nós estamos falando de mercado de trabalho, nós estamos falando da população em geral que está aí. Quando você anda de trem, você vê várias... Tem mulheres que têm um estereótipo mais... que parece que é mais sapatão, mas pode também não ser, né? Mas, assim, onde estão as mulheres, né, lésbicas, que se identificam? Eu fico pensando nas festas do trabalho, se tem festa final de ano, como que é levar a esposa, a companheira, ou vai ser amiga, ainda tem isso, Letícia, sabe me dizer? Rebeca também, ainda se anda com amiga o tempo todo, não se assume? Como que é isso? É mais fácil para as pessoas? Eu sou meio pé na porta. É o que o Fran Sérgio Goulart fala que é a pedagogia do constrangimento. Trabalhamos com a didática, mas também com a pedagogia do constrangimento. Uhum. Eu acho que agora, nesse momento de pandemia, acho que é nítido que as desigualdades estão se aprofundando cada vez mais, né? A violência de gênero, a violência principalmente das meninas, das mulheres mais jovens que ainda moram com seus familiares, que não saíram do armário, que podem sofrer privação de liberdade, abuso psicológico, abuso físico. Isso é uma coisa muito difícil, principalmente se a gente fala de pessoas menores de idade, né? Então, acho que é um momento bem complicado. E se a gente fala de mercado de trabalho, falando realmente de uma perspectiva racializada, talvez sempre, eu acho que assim, a gente sempre trabalhou e a gente sempre vai trabalhar, né? Não tem como está o mercado de trabalho para as mulheres negras, para as mulheres lésbicas negras, elas estão trabalhando, elas podem estar informais, podem estar vendendo a bala no trem, mas a gente sempre vai estar trabalhando, fazendo alguma coisa, porque não existe a possibilidade de não estar trabalhando, de não prover o próprio sustento, porque a estrutura na qual o Brasil se formou vem através de desigualdade, em que tem um monte de gente bilionária, um monte de gente não, mas uma minoria bilionária, uma quantidade considerável de pessoas brancas que têm herança, que têm N privilégios, enquanto tem uma galera que não tem era nem beira, né? Que por mais que faça mestrado, doutorado, não sei o quê,
ainda está a quilômetros de distância de um nível de estabilidade financeira, né? E aí, se a gente pensa também como que é desgastante para mulheres que estão no mercado de trabalho e também estão tentando estabilizar-se ou crescer profissionalmente, né? Eu fico pensando muito, talvez a gente tem agora um número maior de mulheres negras que está ocupando outros espaços de trabalho, e eu acho que, para mim, a questão da lesbianidade, não sei, como eu talvez esteja mais próxima de determinadas expectativas sociais de feminilidade, talvez isso não seja uma coisa tão marcante. E também a gente Sim. tem as nossas agências, né? Como que a gente vai, enfim, como que você pode, que roupa que você vai vestir em determinado lugar e qual não, enfim, à medida que isso é confortável para você. Mas eu acho que, para além disso, é mais desgastante, mais desafiante as mulheres negras que estão em espaços muito brancos e muito elitistas e que tem que se afirmar o tempo inteiro, que você tem que ser 10 vezes melhor que todo mundo, e não no sentido de tem que ser melhor porque é foda, tem que ser melhor porque tem que estar mostrando que você está ali porque você realmente merece, né, com muitas aspas. Tem que provar o tempo todo. Então, você tem que ficar provando o tempo inteiro que você está ali porque você tem competência. Eu acho que isso é muito desgastante mentalmente para qualquer trabalhadora negra, e à medida que ela vai se aproximando de espaços que historicamente não foram feitos para ela. Mas eu também fico muito feliz, porque eu acho que a gente sempre produziu rupturas, fissuras nessa estrutura zoada, racista e patriarcal que a gente, né, e colonizadora que a gente vive. Então, eu fico muito feliz, por exemplo, que agora eu tenho visto vários perfis de mulheres negras caminhoneiras que se identificam como caminhoneiras, inclusive, que estão mais próximas. Eu não vou falar de masculinidade, eu não tenho muita aproximação, não me sinto muito confortável para fazer esse tipo de debate. Se é feminilidade ou não é, porque, enfim, acho que dá eu não tenho a menor aproximação para fazer esse tipo de debate. Mas mulheres que se reivindicam como caminhoneiras e que estão mais distantes desse espectro de feminilidade né? E mesmo do espectro colonial e branco, né? De branquitude do que é ser lésbica, né? Do fetiche. Então, eu acho que é muito potente. E em todo esse processo de me identificar enquanto uma mulher negra, lésbica, e de estar nos movimentos sociais, eu conheci referências incríveis e maravilhosas que me fizeram com que eu olhasse para mim mesma e me entendesse com mais generosidade, e que eu tivesse outras referências que eu acho que se eu não, né, tivesse esse apoio tão grande de redes lesbofeministas, eu realmente estaria muito sem referência. Então, eu fico muito feliz com isso. E hoje eu vejo muito, muito mais mulheres negras lésbicas que são acadêmicas, que estão na academia e que estão falando a partir das suas performances, a partir dos seus lugares também, das suas origens, de uma forma muito potente. Então, eu acho que tem possibilidades aí. Nossa, muita coisa. Passar para a Rebeca, mas aqui a Laiane colocou maravilhoso ouvir mulheres com experiência tão plurais dentro da sua singularidade. A Laiane, de novo, Dani querida, fonte de aprendizagem na juventude. Agora a Letícia, quero ser uma sapa negra, quer ser uma sapa negra diplomata. Rebeca, parabéns, a cultura é um lugar potente de visibilidade. Bom, Rebeca, agora para ti, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, assim, como você é bem jovem, está no mundo aí da cultura, no mundo, é produtora, impacta alguma coisa ser jovem, lésbica? Eu esqueci de perguntar uma coisa, na escola, traz mais amigas ou afasta? Eu queria ter perguntado isso logo no início, né? Porque na escola a gente está sempre muito em grupo, então afasta quando você se assume ou aproxima. E a solidão das lésbicas jovens existe ou não existe? Foi muita coisa, né? Então,
Eu vou começar pelo assunto que a gente estava falando, que é em relação ao trabalho. Eu já Sim, trabalhei na área da educação, da saúde, na área técnica de operando som, né? E, enfim, me performando. E eu tive algumas experiências diferentes, porque quando eu trabalhei na educação eu era mais jovem, foi o meu primeiro emprego, assim, e eu ainda tinha cabelo grande, então, tipo assim, ninguém questionava a minha sexualidade em momento nenhum. E até como eu era jovem, que cuidava de uma criança com necessidades especiais, eu não era tratada como uma colega de trabalho. Eu era, tipo, a pessoa que está lá para cuidar da criança, sabe? Então não tinha essa relação de trabalho, tipo, não conversava sobre a minha vida com as pessoas. Então isso foi indiferente. Já no meu estágio na saúde, que foi o estágio obrigatório de serviço social, eu tive mentoras muito boas, assistentes sociais incríveis, que também é uma sorte, porque a gente sabe que serviço social parece que vai ser tudo as mil maravilhas, mas não é bem assim. Tem muita gente conservadora no serviço social. Mas eu dei a sorte de pegar duas mentoras, não é essa palavra, né, mentora, é supervisora. Que agora eu tô em outro rolê, minha cabeça já tá esquecendo um pouco das palavras do serviço social. Mas enfim. E aí, em 2017, eu estava passando por esse rolê que era de que eu já me entendia como lésbica e as pessoas ficavam me questionando toda hora, do tipo, ah, você tem certeza? Vai que você não gosta de homem, vai que você muda de ideia, não sei o quê. E aí, meio que para causar uma, um, sei lá, para me afirmar mais ainda, eu raspei a minha cabeça e eu já estava no estágio nessa época. Meu cabelo estava assim, nesse tamanho, quando eu entrei no estágio. E aí, tipo, eu falei, chega, eu vou raspar minha cabeça e, tipo, recusar a feminilidade o máximo que eu puder, porque para mim ia ser um jeito das pessoas verem que eu tinha certeza. Esse foi o meu processo na época. E aí as pessoas ficaram bem impactadas, assim. Foi tipo, eu não sei como seria ter passado pelas entrevistas de estágio com a cabeça raspada. Eu com certeza ia ter ficado mais insegura, porque apesar delas serem tipo, de boas e tal, ficaram impactadas, ficaram tipo, uau. Muita gente da minha família perguntando para que isso, qual é a necessidade disso, não sei o quê, não, não, não. E aí eu vejo que também na rua, assim, tipo, eu nunca sofri nenhum ataque lesbofóbico até então. Mentira, eu já tinha sofrido, tipo, em festa, quando eu tava ficando com alguma menina e tal. Mas, assim, na rua, aleatoriamente, não. E aí, quando eu recuso essa femininidade, né, eu começo a viver isso, assim, na rua. Tipo, as pessoas gritarem, ah, sapatão, sabe? Tipo, no meio da rua, assim, e tal. E, enfim, realmente, a questão da caminhoneira é outro rolê, porque na verdade quando você não nega essa femininidade, as pessoas nem questionam a sua sexualidade, porque elas já estão condicionadas a achar que você é hétero porque é o sim, padrão. sim, sim, E sim. aí eu acho que realmente a dificuldade entra nessa recusa, né? Nessa forma de exigir diferenciada. Em relação à escola, na verdade, eu só comecei a me entender assim no último ano do ensino médio. E, e aí é muito engraçado, porque tem uma amiga minha que ela também começou a se entender no último ano do ensino médio, e a gente ficava falando uma com a outra como se fosse sobre, tipo, homens. Tipo, ah, tô gostando de um cara e tal. E ela, tô gostando de um cara. Aí no dia que eu falei, amiga, na verdade é uma mulher e não sei o que, ela falou, mentira, amiga, eu também, não sei. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Mas assim, eu Ah, tive a sorte ah, disso não interferir em nada com as minhas amizades, não. Eu tinha muito medo, porque eu tenho umas amigas mais de infância que são super católicas, não sei o quê, e com elas eu fiquei com medo delas não quererem mais olhar na minha cara, né? Mas não tá, seguiu normal. olha, eu teria tanta, obrigada, eu teria tanta, Rebeca, eu teria tanta coisa para perguntar. Eu acho que essa questão da feminilidade merece um programa inteiro, né? Com mulheres mais diversas possíveis, inclusive as velhas, que as pessoas pensam que a gente
que a gente está morta, que não tem sexualidade, que não tem interesse, que não tem nada. Mas eu vou usar um programa desse e vou chamar mais mulheres para a gente conversar aqui. Assim, esse domínio sobre os corpos das mulheres é o que está em jogo, né? Nossos corpos, não interessa para onde a gente vá, nós estamos sempre com o Estado querendo esse domínio, o pastor, ou a igreja, ou sei lá mais quem, esse domínio sobre os nossos corpos. E para terminar, nós já estamos aqui um tempinho, eu queria que vocês deixassem palavras aí de encorajamento, palavras, uma mensagem para as jovens ou para as mulheres lésbicas, independe da idade, que estão passando por esse momento de autoafirmação, de abrir a porta do armário, de contar para a família. Eu estou falando coisas que chegam até a gente na Cantra, são ao longo dos 23 anos, situações inusitadas. Acho que daria um livro contar pessoa que desmaia quando fica sabendo da família, que tem um chilique, outras que diz, poxa, passei a vida toda, poderia ter me assumido, não assumi por causa do meu pai, você agora com 15, 20 anos já está se assumindo. Então tem coisas assim de tudo que é jeito, mas ao final tem muito sofrimento, tem muita dor e tem muita felicidade também. Então, deixa aí uma mensagem para as mulheres. Josete apareceu aqui, disse boa tarde. A Laiane de novo, o gato está aqui na minha porta, ou entrou no guarda-roupa, eu não sei onde ele está, mas que ele está aqui, está lá no quarto da Iris. Ele entra e sai, entra e sai. Então é isso, estamos chegando ao final. Rebeca, você começou por último, comece, vamos inverter, tá bom? Deixa aí sua mensagem. Eu acho que isso que a Letícia falou da juventude, de moradia, é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas falando de como é corajoso se assumir, mas eu acho que também é muito corajoso você não se assumir e se proteger, sabe? Porque você tem que ter muita certeza de que não vai acontecer nada com você, que você não vai ser expulso de casa e tudo mais. Então, tipo, ficar no armário não é uma vergonha. Se você não tem certeza que você vai ter esse apoio, fica no armário até você conseguir ter sua independência financeira, porque isso, tipo, a sua saúde vale mais do que a saúde mental que acaba sendo consumida, mas é melhor ter que lidar com isso dentro de casa do que, enfim, ter que lidar com isso sem ter onde morar e tudo mais. E não sei, acho que muito amor, muito carinho para todas as sapatonas. Amei estar aqui nessa conversa. E é isso. Letícia, você. Agora é tu. Bom, uma mensagem, eu acho que é um feliz dia da visibilidade lésbica, com muito mais luta para a gente conquistar mais política pública, mais visibilidade em todos os espaços e ampliar o nosso contínuo lésbico de relações, enfim, construtivas e produtivas, produtivas não no sentido capitalista, talvez contraprodutivas, né, de prazer, de criatividade, de outra lógica não capitalista entre mulheres. Obrigada pelo convite. Dani, tua vez. Vou agradecer mais uma vez o convite e a possibilidade de estar aqui nesse espaço trocando com essas mulheres incríveis. Foi um prazer. Eu acho que parabenizar as duas aí pela grande potência, grande força. Foi bom estar aqui junto. Falar um pouco também, rapidinho, da importância, né, que eu acho que o movimento vem dizendo isso há muito tempo, e eu acho que a Letícia está aí guerreira fazendo isso também, que é a importância das pesquisas, né, tanto na academia como por parte dos governos, né, da gente saber quantas somos, quem somos, aonde estamos, e o quanto isso é importante, né, para a gente pensar políticas públicas, enfim, para a gente dizer que nós, mulheres negras, chegamos aqui porque muitas antes de nós resistiram e a gente vai continuar resistindo. Que a gente tenha dias felizes. É isso que eu desejo no dia de hoje. Obrigada.
Obrigada, Dani, obrigada, Rebeca, obrigada, Letícia. Tem as últimas frases, as últimas. A Laiane Taquitá, obrigada por essa tarde maravilhosa, tão feminina. Yara, viva a visibilidade lésbica. Laiane de novo, Yara Mora, viva. Lu, resistência é a palavra. Quero agradecer a equipe da Cantra, que contribui, que organiza essa live. E eu queria deixar também aqui um salve para todas as mulheres lésbicas, para todas as famílias que acolhem as mulheres lésbicas nas suas casas e para as que ainda não conseguem sair do armário, resistência, e que não está só, né? Porque hoje tem muitos movimentos e a internet está cheia, inclusive para troca, para solidão. Porque imagina você ficar guardando um segredo, algo que parece que está nos teus poros, que você está saindo, está todo mundo vendo, mas ninguém está vendo, é tu que está vendo. E como deve ser difícil isso. E é isso. Muito obrigada. Acho que a tarde foi mais do que imaginava. Eu fiquei super preocupada com o problema técnico, porque eu não queria que fosse exatamente na live das lésbicas que desse algum problema. E sim, essas 2 semanas a Cantra tirou para homenagear uma mulher lésbica por dia, morta já. E nós tivemos dificuldade na literatura de encontrar brasileiras, tá? Tem poucas coisas, assim, foi catando, claro, a gente pegava uma ou outra, mas foi contra, foi a favor da ditadura, lá a gente não ia colocar. Então, é preciso pesquisa para dar visibilidade, porque tem muitas a virem à tona, e essa para a gente chamou muito a nossa atenção. Tá? Muitíssimo obrigada a todas. Um beijo a todas. Live da Cantra, todo sábado. Beijo, no próximo maravilhosas. sábado estaremos aí. Próximo sábado é Mulheres Beijo, Indígenas. obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau, queridas. Obrigada. Tchau. Ok.